Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar. Marcadores disponíveis. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para ver. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, nosso Deus, Pai, Criador desse universo infinito. Chame Ele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único, onisciente, onipotente, onipresente. Nós somos agradecidos por mais um dia nessa existência. Nós estamos aqui para gravar mais uma semente de luz. Você aí, aonde você se encontra neste planeta Terra. Se é a primeira vez que você entrou na nossa página da internet, escreva aí, nos ajuda a divulgar essa doutrina que é uma pesquisa. Nós ensinamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Hoje nós iremos gravar o capítulo 9 do livro O Céu e o Inferno ou a Justiça de Deus. É o 4º livro da codificação de Kardec. Hoje nós vamos falar de demônio, de Satanás, de capeta, de diabo. Chama ele o nome que você quiser. Como sempre, nós explicamos na primeira revelação, na segunda e na terceira. Porque a terceira revelação veio para complementar a segunda. Como a igreja não explica, ela complica. Nós explicamos na doutrina do Consolador a realidade. Capeta, demônio, Satanás, Lúcifer. Cada lugar, cada tempo, cada religião coloca-se um nome. Desde as primeiras religiões, as religiões primatas, sempre existiu um Deus e a oposição, o Satanás. Por que a igreja, como nós dissemos, que ela complica, ela não explica? A intenção da criação dessa figura demoníaca, diabólica, fantasmagórica, é para colocar o medo. Porque a melhor maneira de dominar um povo é através do medo. Porque as igrejas, as religiões, desde o princípio, o Império Romano, sempre dominaram, não por amor, não por sabedoria, mas por medo, através do terrorismo. Mas há 2 caminhos, o bem e o mal. O mal já foi destruído. O mal foi vencido na cruz do Calvário. Então essas figuras, Satanás, que a igreja criou, lá na história de Adão e Eva, para diminuir, para distorcer a primeira criação de Deus, quando Deus criou o homem à sua perfeição, à sua semelhança, né? Deus criou o homem, o corpo, macho e fêmea no mesmo dia. E abençoou.
A igreja então criou um Deus segundo a sua ignorância e criou o Satanás, esse para amedrontar, porque os seus seguidores, eles não seguem por amor, seguem por medo. Cada palavra tem um significado. Por exemplo, Satanás, do grego para o português, traduzido é aquele que acusa, o acusador, a oposição. Aí capeta, diabo, é a mesma coisa. Quer dizer a mesma coisa, é a oposição, aquele que coloca medo, aquela arma que é usada para diminuir os seus seguidores. Porque quanto menos seus seguidores saber da verdade, melhor para dominar. Na luz da doutrina dos espíritos, daimon, no grego, quer dizer, se traduzir hoje para a nossa língua, quer dizer espírito. Platão, ele chamava, dizia que ele recebia de daimon as informações. E nos seus estudos ele dizia que existe o daimon do bem e o daimon do mal. Por isso que a igreja criou o anjo bom e o anjo mau. Agora vamos analisar. A palavra anjo quer dizer o espírito evoluído. O espírito já em estado de evolução bastante avançada. Então não pode existir anjo mau. Espírito, existe 3 fases. A inocência, quando começa a ter o conhecimento, e depois a estágio já de angelical. E essa evolução é criada através do conhecimento, do estudo, do aprendizado. Então, a doutrina dos espíritos vem nos esclarecer, através dos seus ensinamentos, que o homem, ele é mau quando não tem conhecimento. Por exemplo, na doutrina dos espíritos, se chama espírito que não aceita a luz, porque ele tem o livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal. A doutrina dos espíritos chama de obsessor, aquele que obsedia. É a posição, é aquele que é contra. É o invejoso, é o egoísta, é o orgulhoso. Porque a maioria dos obsessores são espíritos vingativos. São espíritos que não sabem perdoar, porque eles não conhecem a verdade. Nós temos a história do Papa Gregório, o que criou a Inquisição, que criou a indulgência. Desencarnando do seu mundo papal, ele foi para o plano trevano. Lá ele criou uma cidade estranha, onde ele prosseguiu, continuou a obra que ele começou no seu reinado papal. Lá ele construiu uma cidade e continuou com o seu purgatório, como se ele fosse dono da verdade. Mas depois de milhares de anos, ele começou a perceber que aquilo era solitário, que aquilo não levava a lugar nenhum. Ele percebeu que estava estagnado, porque o espírito fica estagnado no tempo e no espaço. Ele não vai para frente, ele não vai.
para trás, não. O espírito não retrógrado. Então ele começou a perceber o seu erro. Então houve-se uma brecha, então a sua filha e a sua mãe entrou e foi ao socorro dele. Esse é o amor de Deus. Não é que Deus perdoa, não. Deus respeita o livre-arbítrio e dá oportunidade. O obsessor, o espírito do mal, o demônio, como se diz o demônio do mal, ele pode ser demônio tanto que ele quiser. Mas tem uma finalidade. Um dia ele vai se converter, porque ele é um espírito. Ele é um filho de Deus. Portanto, se você ir no livro dos Espíritos, na terceira parte, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: Satanás, que a igreja criou, existe? E o Espírito da Verdade é categórico: não, este Satanás ele não existe, é criação da igreja. Se ele fosse uma criação de Deus, ele era filho de Deus, então ele tinha oportunidade de se converter, de se arrepender, de se transformar, porque a nossa caminhada, a nossa viagem é para o mundo feliz. Nós caminhamos para a luz, porque por menor que seja uma centelha de luz, nós somos uma luz, uma centelha, uma fagulha. Mas nós fazemos parte dessa fonte criadora que criou esse universo infinito. Nós caminhamos para ela. Nós somos um elemento. Nós somos a energia que evolui. Nós somos o princípio dessa soberania, dessa inteligência suprema que criou esse universo. Então não existe nenhum mal eterno. O mal tem um tempo determinado, tem um tempo de validade. O bem é eterno, só o amor excede a eternidade. Portanto, você, meu irmão, você, minha irmã, que se acha o semideus, que você acha que o seu Deus, ele vai vencer pela maldade, o seu Deus é o Deus da igreja. Tenha cuidado. Lembra que muitos deuses que existem por aí tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem perna, mas não anda, é mudo. É um Deus criado pelo homem. Portanto, nós convidamos a você, irmão católico, você que troca Deus verdadeiro por um Deus criado por você, que precisa de vela para iluminar o caminho dele e o seu, nós convidamos você a aceitar a Jesus, que ele é a luz, que anda nele, não anda em treva. Se você estiver com Jesus, você não precisa de algo para representar ele que não fala e que precisa de ser carregado. Em vez dele carregar você, você que carrega ele. E para iluminar, você tem que acender vela para ele. Você tem que ficar falando as religiões repetitivas, porque você não tem a inspiração divina. A você, irmãos evangélicos protestantes, você que diz que os judeus não aceitaram o Messias, você sabia que você também não aceitou até o dia de hoje? Porque vocês estão em cima do muro. Evangélico, protestante, vocês só têm no nome. Mas na realidade vocês não são nem evangélicos nem protestantes, porque vocês não seguem o evangelho, vocês seguem a Moisés. Vocês não é cristão porque vocês não seguem a Cristo. Vocês seguem o Cristo que a igreja criou. Nós convidamos a você, venha nos conhecer, venha estudar conosco. Nós vamos provar para você que este Jesus que você serve não é Jesus, que o Deus que você serve não é Deus. Lembra
O que Paulo disse. Deus não tem condição de mentir ou de arrepender. Deus não mente, Deus não se arrepende. Quem está em Cristo Jesus é uma nova criatura. Para você, meu irmão, ser um verdadeiro cristão, você tem que nascer de novo. Nascer de novo não é se batizar, aceitar Jesus, não. É você ser o discípulo de Jesus, reconhecido não pelo exterior, mas pela maneira de amar. Fora da caridade não há salvação, meu irmão. Religião não leva a lugar nenhum, te leva você a ficar estagnado no tempo e no espaço. Porque estamos há milhares de anos. A igreja continua do mesmo tamanho. Ela não volta para trás, mas fica parado. Será que não está na hora de você perceber que a luzinha amarela está piscando? Venha aceitar Jesus verdadeiramente. Venha. Nós vamos estudar o Evangelho de João na luz da doutrina dos Espíritos. Aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. Aquele que conhece o Evangelho de Jesus é libertado da escravidão religiosa, da lei do pecado e da morte. Porque a igreja, a religião, é a senzala. O Senhor Jesus nos deu a carta de alforria. Ele selou com seu sangue lá na cruz do Calvário. Esta carta magna é o seu evangelho. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou um administrador deste grupo. Nós fazemos parte do grupo Espírito Caminho do Amor. Se você quer nos encontrar, entra na internet, na UZ de Carapicuíba. Você nos encontrará. Será sempre bem-vindo no nosso meio. Nós não queremos pregar a você uma nova religião, não. Nós queremos te libertar da escravidão. Porque Jesus, ele fala declarado. Ele é o único a porta das ovelhas. Ele é o bom pastor, é o único pastor. O outro é lobo vestido de ovelha. Ele é o único caminho na verdade e na vida. Desperta, meu irmão. Cristo vai te esclarecer o que tem que fazer. Venha. Jesus te ama. Nós também te amamos muito. Saudações em Cristo Jesus, que é o nosso Mestre e Senhor.